Irmãos, eu quero ler hoje o texto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Recentemente eu falei a respeito dessa carta, mas eu gostaria de novamente ler um texto. Está em 2 Coríntios, no capítulo de número 2, dois versos, o verso 12 e o verso 13. Quando o apóstolo Paulo, ele traz uma informação para a igreja de Corinto, essa igreja que Paulo já havia visitado, se eu não estiver equivocado, por 2 ocasiões, e agora Paulo, ele fala com eles de longe, por meio de cartas, por meio de carta no caso, e Paulo então diz assim, ele acaba dando como se fosse uma satisfação, um relatório, algo que estava acontecendo, ele posiciona a igreja de Corinto. E Paulo fala assim: quando eu cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto uma porta. Quando eu cheguei a Troade, na cidade de Troade, para pregar o evangelho, eu vi que o Senhor me havia aberto uma porta. E o versículo 13, Paulo diz assim: ainda assim, mesmo com o Senhor tendo aberto uma porta, ele diz que ainda assim ele não teve sossego em seu espírito. Ele diz: ainda assim não tive sossego em meu espírito. E aí ele diz que ele não teve sossego no espírito porque ele não encontrou com Tito, ele não encontrou com Tito. E nessa tradução que está aqui, né, aparecendo para você, ela é um pouquinho mais explicativa, que ela diz assim que porque ele não tinha recebido de Tito notícias dos irmãos de Corinto. E aí no versículo 13 ainda, ele fala assim: por isso despedi-me deles e fui para Macedônia. E hoje, gente, eu queria, ou melhor, a construção da frase eu quero, falar a respeito de lutas, a respeito de tristezas, a respeito de incertezas, e como essas lutas, essas incertezas, essas tristezas, elas carregam o poder de mexer com o nosso espírito, de abalar o nosso espírito. Eu não sei você, mas quais são os pensamentos que sobem ao teu coração? Quais são os pensamentos que sobem à tua mente quando você lê um texto como este? Eu me refiro ao apóstolo Paulo dizendo o seguinte, fazendo a seguinte afirmação: quando ele esteve em Troade para pregar o evangelho, ele disse que uma porta foi aberta para que isso acontecesse. Só que no versículo seguinte ele diz assim que ele não teve tranquilidade no espírito, ele não teve sossego de alma, mesmo diante de uma porta que está aberta. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu, para ser muito sincero com os irmãos, quando a gente bate o olho nisto, a gente pensa o seguinte, e a primeira coisa que me invade o pensamento é a incompreensão. Por que incompreensão? Como alguém é capaz de não aproveitar algo que Deus abriu como possibilidade para ele? Como que Deus abre uma porta para você, abre uma porta para mim, e eu não consigo ter tranquilidade dentro de mim, no meu espírito, para me aproveitar disso que Deus ele está me oferecendo? Como que alguém é capaz de deixar com que sentimentos assim negativos aflorem diante de uma palavra, diante de um gesto de Deus, onde Deus está abrindo uma porta? E aí eu penso, e como alguém, como o apóstolo Paulo, um homem que realmente é um homem de Deus, nós olhamos e lemos a respeito de Paulo, e vemos e descobrimos o quanto Paulo fez para o evangelho, e como Paulo ele se revestiu
de uma necessidade para fazer a obra de Deus, como que Paulo, ele acaba demonstrando uma fraqueza tão grande assim, diante de uma igreja, diante de irmãos, de tal modo que ele escreve esta carta dizendo desta não tranquilidade, deste abalar-se emocionalmente, espiritualmente, mesmo diante de uma porta que Cristo abriu para ele. Mas ainda bem que esse é o primeiro pensamento. Esse é o primeiro pensamento, esta é a primeira conclusão. Este é o primeiro diagnóstico que a gente chega. Aquilo que vem à nossa mente, sem que a gente tenha um conjunto completo, sem que a gente consiga olhar e ver de um modo completo o que estava acontecendo. O que estava acontecendo, qual era o conjunto de informações, o porquê que Paulo ele está dizendo isso aos irmãos de Corinto. Porque quando a gente se depara, como nesse texto aqui, com histórias e situações assim, e quando a gente começa a observar e constatar isso nos homens de Deus do passado, e que por sinal são homens que eu e você admiramos, e homens que eu e você devemos até trazer uma certa admiração, e eu sempre gosto de dizer isso, que fora de Jesus, modelos, eles são importantes sim, mas a gente não pode confundir essa questão de ter modelos e fazer com que um modelo de um homem, alguém, ele ultrapasse aquilo que Jesus foi. Não é isso que eu estou falando. Agora, em meu coração, quando eu olho primeiro, eu tenho esse sentimento, mas depois, quando eu começo a observar o que está acontecendo, e você começa a fazer uma leitura do que Paulo viveu com essa igreja de Corinto, o nosso coração então, e pelo menos no meu coração, começa a existir um momento de louvor a Deus diante do que eu encontro aqui nesse texto, nas Escrituras, a revelação de que realmente eu sou, a revelação de quem nós somos, qual é a nossa estrutura. A nossa estrutura, nós somos seres humanos, nós somos gente de carne e osso, nós somos pessoas que carregam uma capacidade enorme de nos alegrarmos, coisas nos alegram, coisas nos fazem sorrir, mas nós também passamos por momentos, situações onde nós choramos, situações que fazem com que eu e você, a gente viva no momento do ciclo das lágrimas. Gente que carrega na sua jornada de existência uma capacidade enorme, uma força que de repente, não só para quem está nos observando, mas quando nós nos observamos, parece que a força que nós temos dentro de nós é uma força inabalável. E diante disto, a gente pode ouvir qualquer notícia, seja ela uma notícia com uma aparência de coisas ruins, aconteça alguma coisa, ou seja, uma situação que a gente vivencia, parece que nós, na verdade, vivenciamos tudo isso sem que nada nos abale. Mas em compensação, por outro lado, existem momentos que a gente chora, existem momentos que a gente sucumbe diante de um problema que surgiu, existem momentos que a gente se sente tão sem ninguém, existem momentos que a gente se sente tão esvaziado de Deus, e quando a gente olha, comparando a situação que nos faz sentir deste modo, vazios de Deus, chorosos, pessoas que enfrentam problemas, só que a gente começa a comparar o problema que nós enfrentamos quando nós estávamos sem estar abalados em nosso espírito, problemas muito mais severos e mais graves, nós dizíamos, não, eu posso tudo no Senhor, e meu Deus eu salto muralha, e de repente diante de algo muito menor, a gente sucumbe. Exemplo disto que eu poderia citar é o exemplo de Elias, que chega diante dos profetas de Baal com autoridade, sem nenhuma dúvida daquilo que Deus pode fazer, e de repente no mesmo momento, ali dentro daquele contexto, ele sente um sentimento de medo, né? Ele se acovarda diante de uma informação, quando Jezabel disse que iria matá-lo, e ele acabou se assustando, e ele vai para a caverna, e ele entra em crise. Agora, depoimentos como este do apóstolo Paulo, e aí a nossa mente começa a funcionar realmente como deve, depoimentos como este, neste texto de Paulo, vem a nós em primeiro lugar, para nos mostrar que nem eu e nem você, nós somos super-homens da fé.
Nem eu e nem você. Nós somos seres humanos. Ou seja, deixa muito claro textos como esse de Paulo, que Paulo nos traz, e este texto desta noite, deixa muito claro a nossa limitação. Nós somos limitados. Em segundo lugar, esse texto também existe para nos mostrar que isso não nos diminui em relação a nós mesmos, em relação a Deus, em relação à nossa estrutura humana. Isso não nos diminui e com certeza isso também não nos afasta de Deus. Eu digo isto olhando para o próprio Jesus Cristo, o homem Jesus. Eu digo isso olhando para Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, o Jesus histórico, que tem data de nascimento e data de morte. Eu digo isso olhando para Jesus, quando nós encontramos Jesus enfrentando dificuldades e Jesus expressando sentimentos assim, frente às dificuldades. Exemplo disso quando lá no jardim do Getsêmani, Jesus angustiado demais, ele ora com os seus discípulos, ele pede para que os seus discípulos orem por ele, e Jesus ele chega a dizer e afirmar que ele, Jesus, o homem Jesus, ele está angustiado. A angústia dele era muita angústia, angústias terríveis Jesus sentia em sua alma, e aí o texto diz assim que ele vai orar, e ele ora, ele volta, os discípulos estão dormindo, ele fala: orem comigo, eu estou angustiado. E o texto de Lucas no capítulo 22, no versículo 44, diz o seguinte: estando angustiado, ele orou mais intensamente. O que nos faz valer também que nem sobre isto e sobre essa questão, às vezes nós criticamos ou somos criticados quando nós dizemos assim: aquela pessoa quando tem problema ele ora. Ou quando alguém diz assim: eu não vim pelo amor ao Evangelho, eu vim pela dor. Só que o próprio Jesus, aqui Lucas, quando ele escreve, o médico Lucas, ao escrever o Evangelho, ele diz aqui que Jesus, quanto mais angustiado ele estava, mais ele orava intensamente. E o texto diz assim que o suor de Jesus era como gotas de sangue que caíam no chão. Gotas de sangue que caíam no chão. Outro exemplo referente a Jesus, diante de uma situação calamitosa, diante de Jesus, de um problema gigante, quando ele está na cruz, morrendo por mim e por você, quando ele morre na cruz, Jesus, ele, por volta de 3 horas da tarde, diz o texto de Mateus 27, 46, por volta da hora 9, aqui nessa tradução que eu leio hoje, por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz ele bradou, e ele disse assim: Eloi, Eloi, lama sabachthani. É uma pergunta, é uma interrogação, e aí o escritor diz assim, Mateus, que significa: meu Deus, por que me desamparaste? Portanto, a Bíblia nos conforta com histórias como essas, gente. Eu não sei quanto a você, mas eu sou consolado, eu sou confortado com histórias como essa que nós estamos lendo. Isso porque, em primeiro lugar, essas histórias, elas são contadas, elas são narradas, elas vieram até nós para que a gente tenha claro, em primeiro lugar, que sentir medo, sentir angústia, faz parte do pacote. Nós somos homens, nós somos seres humanos, nós somos pessoas de carne e osso, volto a dizer. Em segundo lugar, essas histórias nos mostram que, além de sermos homens, sermos seres humanos, essas histórias nos mostram que aquilo que nós passamos, o medo que nós sentimos, as incertezas que nos tomam a mente e a alma, aquilo que rouba a paz do nosso espírito, que nos abala, isso não é sinal da ausência de Deus. E pensando nesse texto aqui, eu fico olhando para o que Paulo nos ensina, né? O que ele tem a nos ensinar quando ele escreve a sua carta aos Coríntios. Essa segunda carta, sobre esse tema lutas, sobre esse tema incertezas, sobre esse tema tristezas que mexe com a gente, mexe com a nossa alma. E Paulo, em primeiro lugar, Paulo vem nos trazer uma lição importante, além de tudo que eu falei até agora, que Paulo nos mostra que ele caminhou com Jesus, e na caminhada dele com Jesus, a caminhada dele com Cristo, aconteceram coisas boas, aconteceram coisas que foram
referenciais de consolo, mas a caminhada dele também com Cristo, aconteceu em meio a sofrimentos. Então Paulo está nos ensinando que a nossa caminhada com Cristo, ora ela acontece em meio a sofrimentos, e ora ela acontece em meio ao consolo. Essa é a verdade. Esta é a única verdade em relação a nós. Você pode dizer o que você quiser, você pode fazer a afirmação que você quiser fazer, mas a verdade é que a vida humana, todos os seres humanos, todos, sem exceção, passam por situações assim, enfrentam dilemas assim. 2 Coríntios capítulo 1, no verso 5, já que eu estou usando novamente a epístola de Paulo aos Coríntios, e mais precisamente essa segunda carta, para ministrar hoje, para pregar, para estudar a Bíblia junto com você. 2 Coríntios 2, 1 ao 5, Paulo diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Quem conhece Jesus de verdade, quem aprendeu a andar com Jesus verdadeiramente, deve carregar dentro de si esta mesma convicção, este mesmo discernimento que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui nesse texto. Paulo está dizendo assim: pois como os sofrimentos de Cristo, eles transbordam. O que é transbordar? É muito, é mais do que o suficiente. Transbordou, está sobrando. Assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda do mesmo modo a consolação. Ou seja, Paulo está fazendo uma afirmação, e aí eu pergunto para você, uma pergunta para mim também. Na nossa vida, com base nesse texto, existirão lutas? Será que na vida humana, a nossa vida, nós atravessaremos pelo vale da tristeza, pelo vale do choro, pelo vale do desespero, pelo vale da desesperança? Será que nós atravessaremos por uma situação assim? Será que na nossa vida nós atravessaremos por um caminho onde a única certeza que nós teremos é que nós não temos certeza de nada, absolutamente nada? A única certeza que nós carregamos é: eu não tenho certeza de nada, eu estou vivendo sob a condição e sob o amparo de Deus, portanto eu não tenho como ter certeza das coisas. Será que nós vamos viver momentos assim? E a resposta logicamente é sim. Mas em primeiro lugar, mesmo sendo essa resposta sim, isso não significa que eu possa colocar Deus na parede e obrigá-lo a fazer aquilo que eu quero. Eu sempre falo aqui na igreja, pregando, quando nós estivemos presencialmente até março, e costumeiramente eu costumo dizer isso, das pessoas que colocam Deus na parede em nome de uma fé, em nome de uma autoridade. Mas nós não temos o direito de fazer isso, colocar Deus na parede em nome de uma autoridade, não, porque nós não sabemos o que nós queremos. Por incrível que pareça, às vezes você quer uma coisa esse ano, no ano seguinte você não quer mais. Em segundo lugar também, não significa que Deus nos deixa atravessar este vale da tristeza, das lágrimas, isoladamente, sozinhos, sem Ele. É justamente isso que Paulo afirma nesse texto. Paulo está dizendo o seguinte: se existe um transbordar, e transbordar não significa pouco, é muito. Se existe um transbordar de lutas, de sofrimentos, pelo fato de nós seguirmos a Cristo, isso não termina aí, não para somente aí. E aí eu fiquei lembrando daquilo que Jesus faz como um convite para quem deseja ser seu discípulo. No Evangelho de Lucas, os outros evangelistas tratam disso, mas especificamente Lucas, diz assim, que Jesus dizia a todos, Lucas capítulo 9, verso 23, se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser ser meu discípulo, se alguém manifesta o desejo genuíno de me seguir, e ele diz assim, tome diariamente a sua cruz e aí você me siga. Paulo então faz essa afirmação que existe um transbordar dos sofrimentos porque nós aceitamos a Cristo, porque nós seguimos a Cristo. Só que Paulo ele também diz o seguinte, existe sim um transbordar de sofrimentos
por conta de seguirmos a Cristo, mas não para por aí. Existe também um transbordar da consolação de Cristo. Existe um transbordar do cuidado de Cristo. Existe um transbordar do amor de Cristo. Existe um transbordar do companheirismo de Cristo, da ajuda de Cristo. E é o que Paulo escreve, quando ele escreve essa segunda carta, e eu também marquei esse texto, logo de cara, depois dele saudar a igreja de Corinto, Paulo diz no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, louvado seja o nome de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele fala o que Deus representava para ele, o que Deus representa para nós. E aí Paulo vai dizer o seguinte: o Pai de misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Olha aqui, o que Paulo está dizendo lá na frente no capítulo 2, é uma reafirmação do que ele diz agora. Ele nos consola em todas as nossas tribulações, ou seja, existe um abundar de consolo, existe um jorrar do consolo de Deus, e Paulo explica por que existe isso, para que com a consolação que recebemos de Deus, nós também possamos consolar aqueles que estão passando por tribulações. Ou seja, eu vejo Paulo falando de problemas, eu vejo Paulo falando de conflitos aqui, e eu não vejo uma outra coisa, meus irmãos, eu não tenho uma outra compreensão. Atingir a maturidade na caminhada com Cristo significa exatamente isto. Compreender que a nossa vida, ela é assim, ela é de altos e baixos, não no sentido de nós perdemos a nossa fé, não, ela é de altos e baixos porque ela é a vida mesmo, é a vida deste mundo, que é uma vida curta, que não é uma vida que nós vamos ter aqui tanto tempo. A nossa vida não é eterna aqui. Agora, atingir a maturidade neste viver com Cristo, olhando para esse texto de Paulo, com Cristo, só se dá com essa compreensão, só acontece nessa perspectiva. Não é só cantar, não é só falar, mas é viver o que se canta, é viver o que se fala. Nós cantamos aqui, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Nós cantamos aqui, então, esse canto tem que sair de dentro de uma alma, tem que sair de dentro de nós, como uma verdade instituída por Deus, como um selo dentro de nós, quando nós encontramos a Ele, quando Paulo diz aqui neste livro de 2 Coríntios, nessa epístola, que assim que alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Tudo que ficou no passado esquecidamente passado, agora eu tenho uma nova vida. É isso que Paulo está dizendo aqui, ou seja, eu preciso crer que Deus é bom, tanto no transbordar das aflições, no transbordar dos sofrimentos, mas Deus também, Ele é muito bom no transbordar do consolo. Eu não escolho a bondade de Deus apenas no transbordar do consolo, eu não escolho seguir a Cristo apenas no transbordar dos consolos, ou do consolo, não, eu sigo a Jesus em todo o tempo. Você deve seguir a Jesus em todo o tempo. É aquilo que o salmista diz: eu bendirei ao Senhor enquanto eu viver. Em todo o tempo, o louvor a Deus estará em meus lábios. Uma outra lição que Paulo nos mostra, é aqui hoje eu só falo de duas. Uma outra lição que Paulo nos traz aqui nessa carta, referente a esse tema, lutas, incertezas, lágrimas, choro, que tocam a nossa alma e abalam o nosso espírito. Paulo nos diz que isso acontece quando nos falta o equilíbrio, mesmo diante de uma possibilidade nova que Deus nos apresenta. É o texto que eu li no início, é o texto que serviu como base para eu estudar o texto com vocês hoje. E ele fala assim: quando eu cheguei a Troade, no capítulo 2, do verso 12, quando eu cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ele disse assim que ele viu uma porta aberta pelo Senhor, ele sentiu essa porta, ele teve a percepção dessa porta, só que ele fala: eu não tive sossego no meu espírito, eu não tive sossego, porque não encontrei ali o meu irmão Tito, eu não tive paz, nessa tradução que a Camilinha mostrou para você agora, eu não tive paz em meu espírito. Curioso o coração do apóstolo, mesmo diante de uma possibilidade, o coração dele ainda continua apertado. Curioso, Deus abrindo uma porta
aqui como diz o texto, e mesmo tendo da parte dele esse discernimento, essa compreensão, o seu espírito está intranquilo, o seu espírito está desassossegado, ele não tem sossego. Ele diz que não teve sossego até encontrar-se com Tito, o que Paulo vai nos mostrar a partir do capítulo 7 deste livro, desta carta, a partir do capítulo 7. E quando eu estava estudando essa possibilidade de falar com vocês a respeito disto, eu me lembrei daquele Salmo 42, no seu verso 5, quando o salmista ele fala: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque ainda o louvarei. Eu lembrei desse texto, lembrei das canções, ou desta canção que no passado eu ouvi quando me converti, e era uma das canções que sempre tocava e sempre toca o meu coração. Ou seja, Paulo está dizendo disso, desta situação que o salmista vivenciou. Alma, por que você está abatida? E Paulo está dizendo que ele não consegue equilíbrio até que Tito chegue. Paulo está dizendo que ele não tem o equilíbrio na alma, no espírito, no ser, para conseguir aproveitar e usufruir dessa porta que Deus abriu a ele. E foi justamente aqui no começo, quando eu perguntei para você o que você pensa, quais eram os pensamentos que povoavam a sua mente, e foi justamente aqui que as minhas impressões elas se fixaram de primeira, de bate-pronto, vamos dizer assim, de primeira, sem ter um conjunto de informações, só olhando o versículo e só olhando essa situação. Foi nessa hora que as minhas impressões se fixaram. Como alguém pode deixar de aproveitar uma possibilidade oferecida por Deus? Por que Paulo demonstrou tanta intranquilidade em seu espírito? E aí eu fico pensando, não é assim que nós pensamos dos nossos irmãos de caminhada com Cristo às vezes? Não é assim que os nossos irmãos pensam ao nosso respeito, na nossa caminhada com Cristo? E a gente às vezes escuta alguém dizendo assim, de uma outra pessoa: nossa, Deus dá tudo para ele, Deus abençoa a vida dele, e ele fica aí prostrado, ele fica caído, ele fica parecendo demonstrar toda a pequenez, nenhuma força, ele fica aí sendo um mau exemplo para todos. Não é isso que nós pensamos muitas vezes? Não é esse juízo que a gente faz, às vezes, quando a gente olha, porque a gente fala: poxa, se eu tivesse o que ele tem, eu não estaria assim. Se Deus me abençoasse do jeito que está abençoando ele, eu não seria assim. Mas por que Paulo se sente assim? Por que Paulo age deste modo? E é aqui que eu aprendo com Paulo, e é aqui que eu aprendo nessa epístola, algo que é de um significado maravilhoso para mim e para você. É aqui que nós aprendemos algo que é maravilhoso. Paulo, ele está dizendo o seguinte: ele não podia, de forma alguma, ele não conseguiu usufruir da porta que Deus tinha aberto a ele, pensando e tendo no coração um sentimento que ele, Paulo, tinha causado um mal incrível àquela igreja de Corinto. Afligido a alma deles, causado tristeza neles. E o texto de 2 Coríntios, no capítulo 2, começa a trazer essa luz para a gente desde o começo do capítulo, quando Paulo fala assim: por isso resolvi não lhes fazer outra visita que causasse tristeza. Paulo disse assim, eles estavam cobrando Paulo de sua visita, e Paulo já tinha feito 2 visitas, só que Paulo escreveu uma carta que não chegou até a Bíblia para ser uma carta como uma inspiração de Deus. Dizem os estudiosos que essa carta ela se perdeu, e Paulo está fazendo menção dessa carta, nessa carta de 2 Coríntios, seria uma terceira carta, ou seria a segunda, e essa segunda seria a terceira. Então Paulo está dizendo o seguinte, que quando ele escreveu, ele causou muita tristeza, porque Paulo foi muito duro, Paulo foi muito severo frente às coisas que ele viu de erro dentro daquela igreja de Corinto. E aí Paulo fala assim: pois se eu os entristeço, quem me alegrará senão vocês? Paulo fala assim: se eu causo tristeza em vocês, quem que vai me trazer e me proporcionar alegria, senão vocês mesmos, a quem eu tenho entristecido? Ou seja, Paulo queria que eles se alegrassem, e que eles se alegrando, eles alegrassem o coração do apóstolo. Ele fala assim: escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam alegrar-me. Estava confiante em que todos vocês compartilhariam da minha alegria.
Por isso que a menção é a Tito, porque Paulo ele acabou não conseguindo encontrar-se com Tito. Não deu certo o encontro, porque Paulo estava muito angustiado no coração dele, referente aos filhos na fé que ele gerou. Os filhos que foram gerados pela força, pela dedicação de Paulo e pela força do Senhor na vida de Paulo. Então Paulo, agora, no início da minha fala, quando eu disse que a posição do Paulo me causava incompreensão e despertava aparentemente logo de cara um juízo em relação a isso, agora conhecendo o motivo dessa intranquilidade, eu posso enxergar isto de verdade, gente. Eu enxergo isso com muita, mas com muita positividade mesmo. Porque Paulo, em outras palavras, Paulo está dizendo assim, que ele, Paulo, não iria usufruir dessa a porta aberta por Deus, quando ele olhava para os filhos que ele gerou em suas entranhas, e os visse sofrendo, e os visse chorando, por conta de algo que ele, Paulo, tinha no coração, como ele, o causador desse sofrimento e tristeza. Porque a alegria, e você vai concordar comigo, você que é pai, e aqui eu me refiro a pais e a mães, nós que somos pais e mães, a nossa alegria é ver a alegria do nosso filho, e as dores dos nossos filhos são nossas dores, as angústias dos nossos filhos se tornam angústias que nós sentimos. E aí Paulo vai dizer agora em 2 Coríntios, depois que ele se encontra com Tito, e aqui que então a tranquilidade de Paulo, do apóstolo, volta. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: eu não tive tranquilidade porque o meu coração, a minha mente estava lá nos meus irmãos, nos meus filhos de Corinto. Eu não tenho notícias a respeito dele. E aí no capítulo 2, no capítulo 7 dessa segunda carta, a partir do verso 2 até o verso 7, está escrito assim, Paulo falando: concedam-nos o lugar no coração de vocês. E aí Paulo fala assim: a ninguém prejudicamos, a ninguém causamos dano, a ninguém exploramos. Não digo isso para condená-los, já lhe disse que vocês estão em nosso coração, para junto morrermos ou junto vivermos. Olha que declaração, olha que afirmação do apóstolo. E aí Paulo fala assim: eu tenho grande confiança em vocês, e de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado, a minha alegria transborda em todas as tribulações, pois quando chegamos a Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas somos atribulados de toda forma, conflitos exteriores, eu preguei recentemente sobre isso, temores internos. Aí ele diz assim no verso 6, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E é justamente com a chegada de Tito que Paulo ele começa a ter a tranquilidade do Espírito. E não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês deram a Tito, vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim. E aí Paulo se sentiu amado, Paulo agora se sente confortável, porque ele tinha um medo. Se Paulo tinha um medo, era um medo de ter causado um mal enorme para aquela igreja, pela carta dura que ele escreveu a eles. Agora Paulo fala assim: pela preocupação e o amor que vocês têm por mim, de modo que a minha alegria, ela se tornou ainda maior. E olha que curioso, olha que bacana, gente. É isso que Paulo está dizendo lá no texto de Coríntios, que ele está dizendo o seguinte, no versículo 5 de 2 Coríntios, é no versículo 5, no capítulo 1, acho que é isso mesmo, 2 Coríntios, deixa eu ver se eu acho aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, é aqui que Paulo vai dizer o seguinte, Paulo vai fazer a seguinte afirmação agora na prática. Paulo está afirmando que por meio dos sofrimentos de Cristo, houve um transbordar de lutas e tribulação, de angústia, de medo, de incerteza, mas agora essa alegria, ela se tornou muito maior sobre essa tribulação. É isso que Paulo está dizendo. Agora Paulo, ele pode usufruir de qualquer porta que Deus abrisse a ele. É por isso que é bem curioso, a gente tem que conhecer todo um contexto.
E eu não estou fazendo referência mais agora à carta de Paulo, eu estou fazendo referência à nossa vida. Eu estou fazendo referência a você, eu estou fazendo referência aos irmãos, ao nosso dia a dia, a caminhada que você tem com alguém que caminha junto ao teu lado, que caminha no mesmo caminhar com você, na mesma estrada, no mesmo caminho, caminho de louvor a Deus, de busca a Deus. Mas às vezes você julga, nós julgamos ou somos julgados sem que a gente conhece todo um contexto, toda uma história. E eu chego numa conclusão hoje, meus irmãos. A minha conclusão é que lutas, é que tristezas, elas sempre existirão. E isso aqui não é uma fala carregada de praga ou pragas para você, não, de forma alguma. Eu estou falando com toda a verdade e sinceridade no meu coração de que realmente é assim que acontece na vida. É assim que acontece. Cedo ou tarde, as lutas surgem. Eu me lembrei agora, falando sobre isso, do testemunho do pastor Davi. O pastor Davi, um dia, ele pregou na nossa igreja, muitos anos atrás, a gente estava na Valentim Dal Checo. E o pastor Davi contou uma coisa que eu guardei até hoje no meu coração, e falei, puxa, que coisa dura, não me esqueci mais. Quando o pastor Davi disse assim, que quando ele foi consagrado ministro, pastor, e ele disse assim que ele tinha um desejo gigante, enorme, de realizar um casamento. Ele disse que até orava para que Deus despertasse na comunidade que ele era o pastor, na igreja que ele dirigia, o desejo de alguém se casar, porque ele queria casar, ele queria fazer alguma coisa oficial dentro daquilo que nós pastores realizamos. Só que ele falou que não foi um casamento que ele fez fora de uma mensagem num púlpito pregando para alguém. O primeiro ato oficial que ele teve foi o ofício fúnebre do filho dele. E eu me lembro que ele disse assim que foi muito duro. Isso é luta, isso é dificuldade. Lutas, tristezas, desassossegos, desesperanças, uma hora ou outra elas surgem. E elas podem surgir trajadas ou travestidas de a perda de um ente querido, como foi no caso do pastor Davi, a perda do seu filhinho, a perda de um amigo querido que você tem como se fosse um irmão, como diz o escritor de Provérbios, que existem amigos mais chegados do que irmão. De repente, ela pode surgir travestida ou trajada de um sonho que se frustrou, de um sonho não realizado, de uma coisa ou de um algo que você sonhou e que você tinha tudo para dar certo, mas não deu. E ela surgiu como luta, como dificuldade. Ou de repente ela pode surgir vestida, trajada como uma doença que toca a tua pele e o teu corpo, que toca o seu físico, que toca o físico de alguém que você ama, o corpo de alguém que você ama. Mas mesmo diante disto, eu e você, nós precisamos ter em nosso coração a certeza de que Deus está com a gente em qualquer momento da nossa vida. Nós precisamos carregar essa certeza dentro do nosso coração. Nós precisamos ter isso como verdade dentro do nosso coração. Nós precisamos ter isso como uma única e absoluta certeza, sem que isto seja algo que esteja como uma possibilidade de negociação com alguma coisa que acontece com a gente ou com alguém, ou para com um acontecimento. Aconteça o que acontecer, a gente não pode jamais perder a certeza de que Deus, Ele está com a gente. Deus está conosco em todo o tempo. E eu deixo o último verso, o verso tão conhecido, o verso do Salmo 23, que eu gosto muito dele, o verso 23, aliás, o Salmo 23, o versículo 4, que em algumas traduções, que dizem assim, uma tradução mais tradicional,
Olha, essa tradução que a Camilinha colocou é a tradução que eu achei hoje na internet, e eu não sabia que tradução era esta. Depois eu vejo com o Roberto e com a Camila, porque a tradução nessa linguagem que eu estou hoje, ele não usa essa expressão de um andar por um vale escuro, um vale de morte. É bem parecida com a que eu achei. Eu acho que não é ela não, mas o salmista fala assim: ainda que eu ande por um vale escuro, aqui fala pelo escuro, pelo vale da morte, aqui fala pela morte, eu não terei medo, pois tu estás comigo. Aqui está dizendo, pois tu estás ao meu lado, a tua vara e o teu cajado me protegem. Amigos, irmãos, amigas, irmãs, é isto que você deve ter no teu coração. Esta certeza de que Deus, Ele está com a gente em todo o tempo, em todo momento, em qualquer situação.